Olá para você que está me ouvindo, seja muito bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde ao Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. Esse episódio não vai começar falando sobre o que é o episódio de hoje, porque na verdade eu acredito que o tema pode mergulhar em muitas coisas diferentes, então eu vou começar explicando o motivo de eu ter sumido essas últimas 2 semanas, que foi o meu casamento no civil. E apesar de não ter tido uma cerimônia, não ter tido uma festa, foi algo que a gente já queria muito, ao mesmo tempo que foi um pouco de última hora, bastante de última hora, na verdade. Então as coisas ficaram muito cheias de afazeres, vamos dizer assim. Juntou final de ano, entregas, com tudo o que precisava fazer em termos burocráticos. Eu precisava também, ou melhor, né? Eu queria também achar um vestido, sapato, algumas coisinhas assim, e o tempo tava bem escasso para todas as coisas. Junto a Maia, nossa filhotinha, que já vai fazer 4 meses, agora é dia 10 de janeiro, e bom, vocês podem imaginar que foi desafiador. A gente casou agora no dia 19 de dezembro, num sábado, e foi um casamento literalmente sem cerimônias. A gente não teve nenhuma cerimônia religiosa e a gente também não teve convidados, foram os nossos pais e minha irmã. Não tinha comida, tinha drink de kombucha pra mim e pessoas que não queriam tomar as bebidas, mas foi basicamente isso, bem improvisado mesmo. E pra vocês entenderem o nível da coisa toda, tanto eu quanto Vi, a gente entrou em férias no dia 18, sexta-feira. Eu passei ainda a madrugada do dia 18 pro dia 19 terminando um trabalho que eu tinha que entregar. Eu fui dormir quase 3 da manhã. E a Rafa ainda teve que terminar algumas coisas no final de semana pra gente poder finalizar o projeto. E depois do casamento, a gente deu uma arrumadinha na casa, saiu pra jantar pra celebrar entre a gente. E o Vi teve que ir direto pra Guarulhos, porque a gente foi passar a lua de mel em Fernando de Noronha. E o protocolo até o dia 21, ou seja, a gente fechou no dia 20, que foi domingo, mas até o dia 21, o protocolo ainda era de que a gente precisava fazer um teste de Covid com 24 horas de antecedência para poder entrar na ilha. E a gente descobriu que no aeroporto de Guarulhos tem um lugar que faz testes, justamente que o resultado sai em poucas horas, então era a opção mais viável. Como eu já tive e eu tive o positivo, eu não precisava. Para embarcar para Fernando de Noronha, eles têm essa regra que se você teve um positivo, se eu não me engano, com mais de 20 dias e menos de 90, você não precisa fazer teste. Então, esse era o meu caso, mas como o Vi não fez o teste quando eu peguei o Covid, ele não tinha como mostrar alguma coisa, né? Então, foi isso. Fomos jantar, fui pegar a mala na casa da minha mãe, a gente se dividiu, o Vi foi para Guarulhos fazer o teste, ele ficou horas lá na espera. Fizemos a mala ali meio de madrugada e quando a gente viu já era hora do voo. Então, embarcamos. E foi muito especial a lua de mel. Tanto o lugar, Fernando de Noronha, que eu sinto que é completamente diferente da imaginação, da impressão que eu tinha, do que eu já tinha visto em rede social, das pessoas falando, a coisa de festa, famosos, música, bebida, que não é nem um pouco a minha vibe. Mas, na verdade, eu encontrei um lugar que é, assim, uma maravilha paradisíaca, lindo de viver, um lugar super preservado, muitos animais, vida selvagem, e a gente, nossa, se divertiu demais lá. Então, foi realmente uma viagem paradisíaca, cheia de aventura, cheia de coisas pra fazer, foi muito gostosa. E eu tô contando tudo isso, além de ser para compartilhar com vocês, também para falar de um assunto que surgiu a respeito do campo mórfico de casamentos. Então, só explicando um pouquinho aqui, para quem não é familiarizado com esse conceito, aliás, eu e a Rafa, a gente tem um curso online voltado para autoconhecimento e energética chamado Vivência do Sertão Ético, é um curso que está sempre aberto em termos de inscrição, tem um preço bem legal. A ideia é que você faça, se você sentir, quando você sentir, mas que entra muito nesse assunto dos campos mórficos. Lá tem todo um ciclo introdutório,
Lá explica direitinho, assim, o que é, como eles agem na nossa vida e, claro, como a gente pode fazer para se desvencilhar de algumas energias dentro dos campos, ainda mais dentro dos específicos que a gente aborda na vivência. Mas, então, para quem não conhece, vou ser bem simplista aqui, depois vocês podem procurar no Google, tem bem mais explicações, mas um campo mórfico, ele seria um campo de energia. Quando a gente parte do princípio de que absolutamente tudo é energia, então o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente faz, tudo isso é uma energia, emana uma energia. E a gente entende, então, que, por exemplo, a gente tem uma sensação relativamente parecida ao passar na faculdade. Uma felicidade, uma exaltação, uma euforia. E aí, eu tenho isso, minha vizinha tem isso, a Rafa tem isso, enfim, vai. 2 pessoas têm alguma coisa, 3 pessoas, 4 pessoas, e quanto mais pessoas têm sensações parecidas de acordo com um evento, mais isso reforça essa sensação dentro desse campo. E é o que acontece muitas vezes quando a gente, então, por exemplo, nem tá tão animado assim para fazer faculdade, passa na faculdade e sente essa sensação de euforia, de felicidade, e aí fica meio sem entender. Muitas vezes é porque a gente simplesmente se conectou com a energia do campo. E isso vale para praticamente todas as coisas. Especialmente quanto mais tradicional alguma coisa é, quanto mais antigo alguma coisa é, ou quanto mais emoção essa coisa gera nas pessoas, mais energia esse campo tem. E eu falei num post sobre o campo mórfico do casamento, sobre as caixinhas onde a gente vive o tempo inteiro e os vários campos que existem. Então, quando a gente fala de campo mórfico do casamento, a gente pode pegar aqui uma lista de crenças e questões que as pessoas já tiveram ao casar, que elas ainda têm e que podem imaginar que terão. Então, se a gente pegar o casamento, nem vamos tão antigamente, vai, mas ali na época das nossas bisavós ou avós, onde ele era alguma coisa que a mulher conquistava. Então tem o anseio pelo casamento, não ficar pra titia, e tudo isso, aquela coisa da mulher ter que ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, todas essas energias de perfeccionismo que estão aí dentro desse campo, essas energias existem. A gente também pode pegar dentro desse campo a energia do descaso. Casei, tô com tudo garantido, tenho ali meu parceiro, minha parceira, enfim, e não preciso mais me cuidar, não preciso mais fazer as coisas que eu amo, não preciso mais ter empenho no relacionamento, porque agora eu já tenho isso aqui garantido. Outra energia, a energia da prisão. Casei e perdi minha independência, agora eu preciso responder a alguém, eu preciso fazer as coisas sempre com esse alguém ou por esse alguém. Eu tenho sempre que levar em consideração as coisas e, de novo, voltando um pouco mais antigamente, especialmente falando aqui como mulher, as mulheres perdiam muito da sua voz, do seu poder pessoal no casamento, porque elas acabavam se sujeitando muito às coisas dos maridos para serem as esposas perfeitas, mães perfeitas e tudo mais. Então, até agora eu só falei de coisas que eu consideraria chatas ou ruins, vamos dizer assim, dentro do campo mórfico do casamento, e eram coisas que eu tinha muito medo, especialmente a questão da independência, aquela questão também da gente nunca ter certeza de nada na vida. Então, eu tinha um pavor interno que era imperceptível para as pessoas ao meu redor, mas que ele sempre existiu, que era do compromisso, de me comprometer verdadeiramente a algo ou a alguém. Então, tudo isso a gente tem que olhar de frente quando a gente vai casar e quando casa. Mas também existem muitas outras coisas, né, que eu poderia falar desse lado do campo, mas existe o outro lado do campo, que tem também a questão da cumplicidade, da parceria, da segurança e felicidade. E aqui segurança não tem aquela conotação de algo que nunca vai surpreender. Segurança não é monotonia, tá, gente? Só pra deixar isso claro aqui. Mas existe também todo esse lado de você conseguir se entregar pra algo, pra alguém, pro desconhecido também, porque querendo ou não, foi aí que eu percebi que eu realmente queria casar. Quando eu descobri que o casamento, na verdade, era a maior entrega de todas. Porque certeza a gente nunca tem de nada. Mas para você, de fato, se comprometer e querer casar, internamente, pelo menos eu, tive que ter muita certeza da minha entrega, de que eu faria o meu melhor, sempre, e sabendo, claro, que o meu melhor hoje é muito diferente do melhor amanhã ou do que foi o meu melhor ontem.
mas entregar. Porque de certezas e seguranças, de fato, a gente nunca vai ter alguma coisa e na espera delas a gente deixa de viver. E falando sobre deixar de viver, eu recebi uma pergunta. Algumas pessoas, na verdade, me perguntaram isso por DM quando eu falei do casamento. Que foi a questão: Paty, você não tem medo do campo do casamento? Você não tem medo que toda essa energia de tantas pessoas que já sofreram, já reforçaram campos também de ciúmes, de desconfiança, de intriga, de brigas, essa sensação do homem de ser emasculado, a mulher de ser submissa, tudo isso existe também no campo do casamento. E a pergunta muito válida, se eu não tinha medo de me conectar com essas coisas a partir do momento que eu iria casar. E a resposta hoje é que não. Mas a resposta antes era que sim, definitivamente eu tinha muito medo de me conectar com isso. Até que eu percebi que isso também era uma crença. E que eu tava querendo, ou melhor, estava pensando em deixar de ver algo que eu queria, que era me casar com o Vi, por um medo. Um medo de me conectar com alguma coisa que possivelmente nem aconteceria. E que isso sim era limitante. E que me casar e entrar no campo do casamento, claro, tem seus limites, definitivamente, assim como todas as escolhas que a gente tem na vida. Mas eu ia me privar de viver o que eu queria por um medo, ou seja, eu iria me limitar. Então a resposta hoje é isso. Não tenho medo do campo do casamento, porque o que tiver que conectar dentro do campo, vai conectar. Se eu tiver que passar perrengue, sofrer alguma coisa, enfim, vou sofrer. E se eu não tivesse casada, ia sofrer de outras formas também, se for o caso. Mas, ao mesmo tempo, eu tô vivendo algo completamente novo, porque mesmo morando junto, há mais de 4 anos e meio, a questão de casar, eu não sei nem explicar, porque a gente não fez festa, não teve cerimônia religiosa, espiritual, nada. Foi só no civil, com as pessoas mais importantes das nossas vidas, nossos pais, e com a gente. Então foi uma cerimônia só para celebrar o nosso amor entre a gente e com verdadeiramente as pessoas pra gente. Então foi algo surreal, assim, nesse sentido, de ter sido muito simples, mas ter sido muito verdadeiro, de ter tido muita presença dentro de todo o momento ali do nosso casamento e a sensação de virar uma família. É louco, de verdade é louco, mas muda alguma coisa. Não é necessariamente uma questão de segurança, até porque a gente já tinha adotado a Maia, a gente já ia construir uma casa juntos. Nesse sentido as coisas não mudaram, mas foi muito mais como se fosse uma abertura energética mesmo, vamos dizer assim, de um portal de expansão. Tudo o que eu achei que seria limitante antes, né? Eu descobri na prática que proporciona expansão. E eu vou correlacionar isso daqui com uma coisa que eu tô estudando bastante esses dias, que é a respeito de um business plan. Eu percebi agora nesse fim de ano que tudo o que a gente faz hoje no PP, eu e a Rafa, o PP Noética é o nosso escritório de arquitetura noética e empresa, porque a gente também tem cursos, tem e-books, outras coisas assim. Mas eu percebi que tudo isso acabou vindo muito do nosso feeling. A gente sempre ia alinhando tudo, né? Mas a gente não tinha um plano de negócios. E eu nunca tive um plano de negócios também. Eu sempre fui muito fazendo o que eu senti em fazer. Mas agora, vocês que me acompanham aqui já devem saber também a conjunção linda que tá rolando ali de Saturno e Júpiter em Aquário. E eles estão muito pertinhos, tanto do meu Sol quanto do meu Mercúrio. Então, isso tudo tá trazendo toda essa energia, tanto de expansão quanto de estabilidade e de maturidade para mim mesma, para a forma como eu me comunico, para a forma como eu interajo com as pessoas, como são as minhas trocas. Então, eu tô parando agora para olhar tudo isso, o que faz sentido, o que não faz. E aí, nessa coisa desse business plan, o Vi, ele fez um curso online agora nessa pandemia,
que era justamente a respeito disso. Eu nem sabia direito o que era, mas foi um curso de alguns meses do MIT, o Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é, no caso, uma das melhores faculdades do mundo, então foi um mega privilégio ter podido fazer isso online graças à questão dos isolamentos e da pandemia. E aí ele tá me passando toda essa metodologia que ele aprendeu. E nisso, a metodologia consiste muito em você ir para o micro. E tanto eu quanto o Rafa, eu considero a gente generalistas. Então a gente gosta de muitas coisas, a gente gosta de conhecer muita coisa. Não significa que a gente não possa saber bastante sobre essas coisas, mas é muito diferente de uma pessoa que é uma especialista, que ela ama muito uma única coisa e se desenvolve profundamente naquilo. Então, como generalista, existe uma dificuldade imensa em focar em uma única coisa. E, como eu falei, essa questão desse business plan tem um termo que se chama o Beachhead Market. Eu vou falar só para situar, mas consiste muito em, basicamente, você nichar muito algo que você quer fazer. E eu já tinha ouvido sobre isso em milhões de coisas de marketing digital e tudo, e pra mim isso nunca foi possível, nunca fez sentido, porque eu sempre gostei de muita coisa. Mas a partir dessa metodologia, de tudo que o Vi tá me passando, a forma como está sendo passado, que também é muito diferente. Olha, vamos ali, né? O campo mórfico do marketing digital não é alguma coisa, a energia, né, disso não é algo que me conecta, então eu não consigo seguir muito aquilo, mas a forma como o Vi tá me passando tá sendo muito mais uma estratégia de negócio, num conceito muito mais amplo, assim, e tá fazendo muito mais sentido. Então, as estratégias aí dos business plans, muitas vezes elas vêm de acordo com estratégias militares, porque os militares tinham muito estratégia, lógica, e muito para ir expandindo as coisas. Então, as pessoas acabaram trazendo isso para o mundo dos negócios e essa etapa específica consiste, como se você fosse, não sei se vocês já assistiram a série Vikings, mas eu adoro. E lá na série, né, os Vikings, no geral, isso é história, eles vão tentando conquistar outros territórios, assim como muitos outros povos fizeram, mas eu vou dar o exemplo dos Vikings que eu... E aí, quando você quer conquistar um lugar, você não vai tentar chegar de avião na capital do lugar. Bem, nem tinha avião nos Vikings, né, mas vocês estão pegando aqui comigo, né? Você não vai chegar ali na capital com o seu avião, o seu exército e tentar tomar a capital e depois tomar os outros lugares. Mas o que você faz? Você vai tentar chegar na pequena cidade, ali na praia, que é o beach de praia, né? E você vai tentar pegar aquela região ali, aquela cidadezinha, aquele povoado, e você vai tentar conquistar aquilo. E aí, a partir daquele momento, você tem uma base, você vai expandindo para os outros lugares. E por que eu falei disso? Porque pra mim, da mesma forma que o casamento era algo que limitava e que eu descobri, na verdade, esse portal de expansão, fazer isso, criar esse nicho, entre aspas, né? Definir essa área pequena ali de expansão para depois poder abrir para outras coisas, sempre me pareceu limitante. Mas, curiosamente, fazendo toda essa metodologia, fazendo todos esses exercícios, eu tô descobrindo muito mais expansão. Não só expansão no sentido de que eu possa expandir, mas uma sensação interna mesmo de que tem muito espaço, muito chão, muita coisa, muito mais do que eu sentia antes quando eu tinha todas as possibilidades abertas. Então isso tá sendo incrível. Então, quando eu falei de campo mórfico ou das caixinhas que a gente se coloca, foi muito nesse sentido de que, primeiro, muitas vezes a gente entra nos campos e não percebe, e aí a gente vai e começa a reproduzir os padrões, e que muita gente, quando casa, faz isso, tá? É super comum. E para isso a gente precisa o quê? Autoconhecimento, porque a gente tem que conhecer a nossa própria energia, a gente tem que saber qual é o nosso estado ali de mais paz, de mais tranquilidade, para entender também quando a gente não tá naquilo. Até conhecer os nossos próprios padrões, o trabalho com os nossos padrões para ir liberando isso, para entender, porque às vezes a gente pega padrões que a gente nem manifestava antes. Isso é muito importante também. A autoobservação, justamente porque de nada adianta se a gente se conhece, mas a gente não se observa o tempo inteiro, né? A gente tem que sempre se observar constantemente, diariamente, para entender o que está acontecendo. Então eu gosto muito de, no começo do dia, fazer justamente isso. Eu faço como se fosse um saldo do dia anterior e de como eu tô me sentindo no momento.
Eu gosto também de fazer isso antes de dormir, mas é menos frequente que eu consigo, então pelo menos uma vez por dia eu paro para me observar. E também ter uma certa consciência energética, porque isso a gente vai adquirindo com o tempo, né? E cada um de uma forma, mas a sensação que eu tenho é de como se as energias nos campos elas formassem quase que uma dança. E que experienciar essas energias não é algo ruim. E isso é bem louco, porque antigamente, se eu experienciasse raiva, eu ia achar péssimo. Se eu experienciasse irritação, eu ia achar horrível. E hoje eu percebo muito mais a energia que se manifestou a partir de alguma coisa em mim, ou num campo, enfim, e a experiência que isso trouxe. O que isso gerou, como que eu saí disso, como que eu olhei pra isso, não é como eu fugi, mas sim como é que eu olhei de frente pra isso, como que eu não queria usar a palavra enfrentei, mas, né, porque eu não queria essa coisa de combate, mas eu olhei de frente mesmo, né, como que eu enfrentei isso com abertura, sem barreiras, e isso tem sido muito divertido, pra ser sincera. É claro que às vezes eu piro um pouco, eu choro, eu fico frustrada, eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso respirar sozinha, mas ao mesmo tempo a vida tá se tornando uma experiência muito surreal, assim. Literalmente um laboratório, e as coisas estão com muito mais leveza, justamente porque tudo tá sendo como se fosse um experimento. Olhando com curiosidade, com abertura e de uma forma para não classificar como bom e ruim e cristalizar que aquilo é assim e vai ser assim, mas sim, nossa, exemplo, né? Uma das coisas que eu senti muito no campo do casamento. Gente, eu casei, essa aqui é a pessoa da minha vida. E aí acontece qualquer coisinha mesmo, que você não goste que a outra pessoa faça, e do nada eu tava lá, nossa, essa é a pessoa que eu casei, essa é a pessoa da minha vida? Mas essa pessoa, sei lá, mastigou um chiclete de boca aberta. Meu Deus do céu. Sabe? Alguma coisa completamente tosca que você já tinha visto acontecendo, por exemplo, 1 milhão de vezes antes, ou que, sei lá, nunca tinha te incomodado antes, do nada, aquele negócio começa a ficar assim, martelando na sua cabeça e você fica, gente, é isso? Essa é a pessoa? Isso aconteceu bastante comigo na lua de mel, com coisas completamente toscas e aleatórias. E, como eu falei, foi um processo muito divertido, porque eu tava muito consciente tanto do campo, que por mais que eu pudesse pensar sobre ele, eu nunca tinha entrado nele, né? Mas eu tinha essa consciência do que era a minha energia, energia do relacionamento, e aí ficava mais evidente essas coisas bem fora do meu comum, que isso eram de um campo. Então foi toda uma experiência, assim, e que continua sendo, né? Porque a gente tá casado faz pouquíssimo tempo. Gente, não faz nem 2 semanas. E é isso. Me perguntaram também sobre energia de morar junto versus energia de casamento. E o que eu tenho pra falar, também baseado na minha experiência, eu acho que tem muitos campos, né? Quando a gente se junta em casais, e aqui eu só posso falar da minha experiência como um casal heterossexual, então constituído por uma mulher e um homem, porque existe muita coisa ali na mulher em casa. E se eu fosse falar só disso, eu falaria só disso podcast inteiro. Mas eu vou tentar trazer aqui só um pedacinho de uma questão que eu passei muito, que é realmente a da submissão e a daquela energia de que a mulher tem que cuidar de todas as coisas, tipo casa, alimento, limpeza, e que foi algo que eu vivi muito e me sobrecarregou demais na época. Eu coloquei essa carga em cima de mim e eu sempre gostei de limpar. Eu sempre, quando eu era criança, eu brincava de limpar a varanda de casa, de limpar a piscina, de limpar jardim. Eu amava fazer isso. E eu sempre gostei de cozinhar. Eu sempre gostei de ir no mercado, uma das minhas coisas preferidas. Pra mim, milhões de vezes mais gostoso que num shopping que eu não gosto, é ir no mercado que eu amo. Só que de repente, todas essas tarefas, elas tinham uma carga muito intensa em cima delas. Não era mais um prazer. Era uma, não vou nem dizer obrigação, porque o Vi nunca pediu pra que eu fizesse nada. Mas era uma energia do campo, que eu não tinha consciência na época. E aí o trabalho que precisou ser feito pra mim nesse aspecto foi muito o de entender tudo isso, essa jornada muito intensa aqui, né, de autoconhecimento, autoobservação, de conhecimentos energéticos também.
E aí eu fui percebendo que, poxa, peraí, eu gosto de fazer isso. Eu não tô fazendo isso porque eu sou submissa, eu não tô fazendo isso porque eu sou a mulher e a mulher tem que fazer isso. Eu tô fazendo isso porque eu curto fazer isso. Eu não faço nem pelo Vi, eu faço por mim, ele nem come minha comida, por exemplo. Então, eu comecei a perceber todas essas outras coisas, comecei a entender melhor também sobre energia feminina e energia masculina, e que tanto homens, mulheres e não binários têm essas energias dentro de si, mas que na minha dinâmica eu gosto muito mais de estar na energia feminina e que o Vi esteja na masculina. E a energia feminina, não a mulher, tá? A energia feminina tá muito relacionado aos cuidados, à nutrição, ao carinho, às sutilezas. E é um lado meu que eu gosto muito de cultivar, que me traz muita paz quando eu cultivo. Então eu também comecei a perceber que, por exemplo, eu sou vegana e eu tinha uma questão muito rígida, assim, interna sobre preparar carne, ver carne dentro de casa, essas coisas todas. E eu comecei a entender isso, eu olhei e falei, gente, mas eu deixo de nutrir a pessoa que eu amo, eu deixo de ter a possibilidade de preparar algo para a pessoa que eu amo por causa de uma rigidez minha. E também, claro, exigiu um trabalho, tá? Pra eu conseguir realmente soltar essa questão, mas eu consegui. Da mesma forma, eu acho que eu não sei se eu já comentei num podcast aqui, mas definitivamente já comentei no Instagram a respeito da forma como eu me visto. Eu tenho um estilo diferente, vamos dizer assim, e sempre tive uma questão, a pessoa tem que me amar do jeito que eu sou, não importa como é que eu tô, se a pessoa não gosta, é problema dela, eu tô me expressando. E, desse jeito, eu acabava perdendo oportunidades de me fazer bonita para a pessoa que eu amo e que tem toda a questão também de imagem, da energia sexual e de tudo isso, aonde eu, entre aspas, negava, porque a pessoa tinha que me amar, me aceitar, me desejar do jeito que eu estava, fosse, etc. Mas isso acaba sendo irreal, porque eu colocava uma energia muito mais de não me importo com a sua opinião, um pouco talvez também de desleixo, ao invés de colocar uma energia de amor, uma energia de tesão nas coisas que eu fazia no geral com relação ao Vi. Eram oportunidades completamente perdidas. Para quê? Para uma crença que eu tinha, né? Porque no fim isso não deixava de ser uma crença de que ele tinha que me amar do jeito que eu sou. Sim, claro, ele me ama do jeito que eu sou. Mas se eu tenho a oportunidade de me fazer bonita, de usar uma roupa que ele gosta, quando eu estou com ele, por que que eu vou perder essa oportunidade? Sendo que eu posso me expressar e usar, por exemplo, alguma roupa que ele não ache bonita quando eu tô sozinha, quando eu tô com minhas amigas, quando eu tô viajando sozinha. Eu tenho outros momentos pra fazer isso. Eu não preciso jogar na cara dele aquela roupa que ele não gosta pra ele me ver daquele jeito, né? Isso não faz sentido. Esse podcast está ficando longo, mas eu vou abordar aqui o último assunto que foi perguntado também bastante quando eu falei sobre isso dos campos mórficos de casamento, que é a respeito da troca de sobrenomes. Bom, no casamento, como um todo, a gente já junta os campos mórficos familiares. Eu já falei aqui do conceito de campo mórfico. E aí a gente tem as nossas famílias, né? Família por parte de pai, família por parte de mãe, os núcleos de cada uma dessas partes, o que a gente manifesta esses núcleos, mas não é às vezes porque a gente não manifesta algo que ele não está no nosso campo, tá? Muitas vezes a gente atrai pessoas com questões do nosso campo familiar, inclusive, que a gente não manifesta, mas que essa pessoa manifesta pra gente, então a gente também entra em contato com essa energia. E a outra pessoa, um universo completamente à parte, também está inserido nesses campos mórficos familiares da família dessa outra pessoa. Então, quando a gente casa, a gente literalmente oficializa a junção desses campos também. Antes de casar, morando junto, a gente já sente um pouco? Sente um pouco. Quando eu fiquei noiva, eu senti mais ainda. Mas casando, eu não vou falar que eu tô sentindo, porque eu sinceramente não tô muito interessada nesse momento em classificar como isso ou aquilo. Eu tô só experienciando as energias e deixando elas virem. Mas, sim, eu sinto que tem muitas coisas, assim, de novo, esse portal de expansão. Porque campo mórfico também não é só padrão que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente quer fugir. Tem muita coisa incrível ali. A gente pode sempre se afinizar, se sintonizar para escolher mais essas outras coisas. Não é uma escolha mental, é uma escolha energética, mas é uma escolha que só depende da gente também, de como é que tá a nossa energia e tudo isso.
E casando, então, isso já acontece. Pegando o sobrenome, a gente tá reforçando o campo específico da família daquele sobrenome. Então, pois bem, eu nunca me imaginei casando, muito menos pegando um sobrenome de alguém que eu fosse casar. Isso nunca passou pela minha cabeça nem quando eu era criança. Então, veio pra mim de uma forma muito engraçada e que eu tava conversando com uma amiga e ela falou que pra ela foi a mesma coisa, muito, muito, muito curioso. Essa minha amiga já é casada, acho que desde 2018, ou antes até, não tenho certeza. E eu lembro que ela comentou comigo que tinha pego o sobrenome do marido e tal. E eu falei, nossa, nem morta que eu pegaria o sobrenome do meu marido. Isso não faz o menor sentido pra mim. E a gente não entrou mais nesse assunto. E aí, o que aconteceu? Esse ano eu comprei o meu planner de 2021. O Vi já tava deitado dormindo na cama, eu tava deitada escrevendo um pouquinho. E eu fui lá colocar meu nome na capa e escrevi Patrícia Putz Sampaio, meu sobrenome normal, dos Santos, que é o sobrenome do Vi. E aquilo veio com tanta naturalidade, eu fiquei muito passada. Eu tava me sentindo tão bem, tão em paz com aquilo. E aí, né, veio à minha mente, e o que eu fiz? Eu já peguei aqui o celular, entrei no NumWeb, que é um site maravilhoso de numerologia. Já coloquei ali pra ver como é que era o aspecto, não sei o que, não sei o que lá. Marquei no dia seguinte minha leitura numerológica, que eu tava enrolando anos pra fazer meu mapa numerológico, de fato, com uma numeróloga. E aí, foi isso. Mas foi tão leve, sabe? Foi algo que eu senti em fazer. O mapa numerológico, quando eu vi, me pareceu fazer sentido. Quando ela falou, fez sentido também. E mais do que qualquer coisa, eu estava sentindo no meu coração em fazer isso. Pois bem, não contei isso pra ninguém. Aí veio minha amiga falar: Nossa, quando eu peguei o sobrenome do meu marido também foi algo muito inusitado, né? Eu nunca imaginei em pegar e tal. Aí eu falei pra ela como é que foi o meu caso. Eu tava lá com o planner, não sei o quê. Ela falou: Paty, eu não acredito. Ela me mandou até foto. Ela falou que ela pegou o sobrenome do marido dela exatamente da mesma forma. Ela tinha encomendado um planner pro ano seguinte do casamento deles. E ela colocou as iniciais na capa do planner com o sobrenome dela e o dele. E ela falou que veio de uma forma muito natural. Ela sentiu a questão dos filhos terem o mesmo sobrenome que ela. Eu senti essa mesma questão. Então foi assim, possivelmente um campo mórfico do casamento, mas um campo mórfico que me trouxe muita paz, e isso é muito importante. Impossível a gente não sentir influência, mas é importante a gente entender o que está ressoando, o que está trazendo paz e o que está trazendo desconforto. E também, claro, entender a diferença, e isso a gente só sabe com autoconhecimento, entre a paz, que é acomodação, e o desconforto, que é crescimento, ou a paz, que é algo genuíno mesmo, e o desconforto, que é algo que a gente não sente mais afinidade. Bom, mas estou falando isso tudo aqui porque eu peguei, então, o sobrenome dos Santos, do Vi. Eu tô sentindo os efeitos do campo dos Santos? Talvez. Eu tô me sentindo mais confiante, mais centrada, mais não sei, mais afinizada com o Vi, vamos dizer assim, com mais coisas assim, que eu sinto que a gente tá mais em sintonia, sabe? Em algumas questões. Isso aconteceu só porque eu peguei o sobrenome? Não necessariamente. Eu podia me conectar com outras trilhões de coisas? Podia. No momento eu tô me conectando com essas. Tô bem feliz. Podem ser mais um monte de coisas, aspectos astrológicos, etc e tal. Mas existe também uma sensação, quanto mais a gente vai conhecendo, né, sobre energia, é muito louco isso, porque eu sinto palpável, assim, no meu corpo, como se tivesse uma distinção, assim. Quando uma influência de uma coisa, tipo, sei lá, um aspecto astrológico, uma influência do campo mórfico do casamento, influência do sobrenome, uma coisa que eu tô carregando, sei lá, da minha própria família. Então, são várias coisinhas, assim, que a gente vai cada vez mais entendendo de onde vem, mas também é importante dizer que a gente não precisa entender de onde vem, tá? O mais importante de tudo é conseguir acolher essas coisas, é ter essa auto-percepção e essa auto-observação para entender quando algo foge do nosso eixo, acolher isso e conseguir voltar para o eixo de alguma forma com esse crescimento.
Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu fiquei de falar no episódio de hoje. Ai, tô até leve, sabe? Depois de uma conversa boa com uma amiga. Eu vou fazer um post no Instagram pra gente falar sobre esse assunto, pra vocês perguntarem, comentarem, enfim, falarem aí o que vocês quiserem também pra gente trocar a respeito de tudo isso. E foi um prazer ter estado aqui com você, gratidão por ter ouvido. E até a próxima quarta-feira com mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização.